Então não eram só os animais predadores como tigre-dentes de sapos que ajudaram na eliminação de animais como a preguiça gigante e o mastodonte. Por exemplo, os paleoameríndios, que são os avós dos nossos ameríndios, que chamamos de índios, por volta de 13 mil anos se expandiram rapidamente e colaboraram para a extinção desses animais. Agora, ao contrário da mentalidade equivocada, né, no estado do Brasil, não havia ainda celular de índio, né, pois existiam centenas de etnias e idiomas distintos. Então, dessa forma, não existia no Brasil esse conceito que depois surgiu no século XIX, romantizado, que os nativos formavam uma organização nacional. Os nativos da Paraíba eram divididos em três partes, né? Os tupis dominavam o litoral, os tararius dominavam o interior junto com os cariris, e eles se subdividiam em diversas tribos. Os indígenas que nós tivemos aqui eram índios Butrins, era uma tribo cariri. Eles vieram do Rio São Francisco para cá. Eles, como haviam lutado a favor dos portugueses na guerra de expulsão dos holandeses, então eles receberam por mercê real um título de terra aqui no nosso agreste da Paraíba. E fundaram uma aldeia principal, uma missão, onde hoje é a cidade de Lagoa de Roça. Então, inclusive, essa missão chamada Missão Tondrim, que, na verdade, esse nome do Brim foi uma alcunha que foi dado a uma tribo de Aramuí, São Cariri, que viveu em São Francisco. Como eles foram muito aguerridos, né, e muito valentes na guerra, então eles receberam esse nome de Butrins, que é um nome germânico, quer dizer corajosos. Eram baixos, de cabelo corredio, mais gordinhos, um nível de civilização superior. Plantavam, escolhiam, eles tinham toda uma organização, enquanto os tararius, do sertão, eram mais selvagens, homens altos de quase 2 metros de altura, né, que viviam mais da caça e da coleta, né, eles não faziam agricultura, e eram mais davios. Por exemplo, os potiguaras, os tabajaras, foram quem deram o nome aos tararius, e tarariu quer dizer comedor de traíra. Assim, para os tupis, todo aquele que não falava o seu idioma, ou seja, o tupi, era um indígena que ele rotulou de tapuia. E o que é um tapuia? Aquele que tem a língua travada. Por que travada? Porque ele não consegue falar o tupi. Ou seja, resumindo, para o tupi, qualquer outro indígena que não fosse de sua nação era um bárbaro. Já existiu o conflito entre Janduís e a nação Tarariu muito antes dos povos chegarem, né? A guerra era algo comum entre os indígenas, então, como parte integral de uma sociedade, os indígenas, antes mesmo dos portugueses chegarem, estavam já se matando no território nacional há séculos, ou milênios. Há séculos, os tupis vinham destruindo outras nações e tribos, desde a margem do Amazonas até o sul do país. Vocês vejam, eles dominaram todo o litoral brasileiro. Um ramo dos tupis vai descer o Rio Paraguai e vai chegar até o Uruguai. E o outro ramo vem pelo norte, descendo a costa brasileira. Quando os dois povos se encontram, depois de mais de 800 anos, já está totalmente diferente. Essa expansão eliminou uma série de outros povos indígenas. E dentro desse diapasão vai ter o impacto da chegada de outros. Quando os europeus chegaram ao continente, cada ramificação indígena procurou fazer a aliança que era mais vantajosa. Vou dar um exemplo. Os tupis da tribo Tabajara
eles se aliaram aos portugueses. Já outros tupis, como os potiguaras, de início eles se aliaram aos franceses. Em outro período era até aliado dos portugueses, mas também já foram aliados dos holandeses. Então eles viviam esse momento de pacificação e guerra, dependendo da conveniência do momento. Com qual o objetivo? Destruir o tupi. Isso, diferentemente do que se pensa, os índios, eles não tinham, já acontecia naquela época, com os indígenas, semelhante ao que a gente vê hoje, que é exatamente o índio, o indígena perdendo essa identidade cultural, né, de população autóctone, para adotar utensílios, investimentos, indumentária em língua própria do europeu. Então, quando os tupis eles vão se aliar com os portugueses e os tarariús resolveram se aliar com os holandeses. Porque esses indígenas ficavam ali santinho, esperando um tiro. Eles também estavam ali com suas flechas também, com veneno. Então eles tinham cavalos, eles sabiam manusear armas, eles tinham elmos. Tudo, eles estavam equipados também para uma guerra à moda europeia. Além de ter todo o conhecimento de campo, conhecimentos estratégias que podiam ser prejudiciais. Naquela época, você já viu os índios bem armados, com arcabuz, com arma de pólvora, entrando em conflito com colonos de origem portuguesa. Porque os índios, como aliados dos holandeses, acabavam recebendo e tendo acesso a esse tipo de equipamento. Então, por que para o indígena, isso é importante que se diga, principalmente o tupi, eles estavam em um eterno ciclo de guerra. O indígena tupi, antes de tudo, é um guerreiro. Então, se você pegar na obra do Visconde Tonari, que você vai se debruçar sobre aquele texto, a descrição de conflitos é que os colonos portugueses atiravam de arcabuz e recebiam tiro de pólvora de volta. Então, dizer, por exemplo, que houve um genocídio no Brasil, onde os europeus chegaram, saíram matando índio, à torta e à direito, isso é falso. Como é que acontece o processo civilizatório nas Américas? Sempre você vai ter um imigrante europeu que chega, ele entra em conflito com as populações autóctones, as que já estão ali, e ele faz um processo civilizatório do litoral para o interior. Sempre assim. Inclusive, vários dos bandeirantes famosos, que são destacados hoje da história do Brasil, vieram para cá no Paraíba para fazer esse combate contra os índios janduís. E o melhor exemplo disso é a família Oliveira Leiro, que vem lá de São Francisco da Bahia, hoje estado do Sergipe. Eles vêm subindo os caminhos do Rio São Francisco até chegar ao oeste da Paraíba, ou seja, é o que a gente chama de sertão. Que os Oliveira Leiro cruzaram o lado do Rio São Francisco em direção a essa porção mais oriental do Nordeste, por um conflito que eles tiveram com a Casa da Torre. Não se sabe se esse conflito foi um conflito de fato militar, em que as casas se enfrentaram, ou se foi um conflito político, né? A gente sabe que a Casa da Torre é uma casa de alta nobreza, já dentro da colônia, eles tinham uma influência política muito grande, então é possível que as atividades dos Oliveira Leiro estivessem impedidas naquele momento e, consequentemente, eles tivessem que migrar para mais distante das atividades dos garcidados, né? E o sertão, ela vem de uma palavra portuguesa chamada desertão, quer dizer um lugar desconhecido, um lugar seco, solitário, um lugar longe do mar. Vieram pelo Rio São Francisco e acabaram chegando ali nas mediações do que hoje é Banqueirão. Foi ali que chegou o primeiro Oliveira Leiro com a família dele, que era Antônio de Oliveira Leiro. E ele era o pai de Teodósio. Então os bandeirantes, eles vão desbravar o interior da capitania, que hoje corresponde ao estado da Paraíba. Então os Oliveira Leiro têm uma característica muito peculiar de abrir caminhos em direção ao sertão, em direção à parte mais distante do litoral, e consequentemente criar e proteger arraiais, né? E por isso que eles eram politicamente tão influentes. A influência dele foi tão forte nesse sentido que Portugal reconheceu com o título de nobreza. Foi condecorado no título de capitão-mor das Piranhas, Cariris e Piancóis. Então, quando pensamos nos bandeirantes, pensamos aqueles seres empofados, vestidos de couro, chapéu grande, que vemos novamente nos livros do ensino fundamental de Bé. Mas que nada.
Os bandeirantes eram sujeitos mirrados, de pés descalços, caçando índio. E aqueles que ele conseguia fazer aliança, ele chamava de índio manso. E o que ele não conseguia fazer aliança, ele chamava de índio bravo. Então eles iam formando alianças e passaram a conviver juntos conforme a conveniência. Olha, há um pensamento equivocado em relação aos indígenas aqui da nossa região do Agreste, que às vezes a gente encontra alguns textos, a pessoa tendo que haver lutas entre índios, né? Tem até aquela lenda de Iridiosófile, que sempre faz esse tipo de menção. Quando, na verdade, isso nunca aconteceu aqui, não aqui no Agreste. O interessante da história do interior da Paraíba é que ele é muito parecido com a história dos bandeirantes no interior de São Paulo. Então, quando Teodósio de Oliveira Lima veio aqui para essa região, ele era o capitão-mor dos sertões na época. Então, toda a jurisdição do sertão estava sob o comando de Teodósio de Oliveira Lima, e ele estava em guerra no sertão com as tribos Tarariuas, que é uma outra etnia muito diferente dos Cariri. E ao mesmo tempo que eles faziam essas atividades, eles iam fundando arraiais, entrando em conflito com os índios janduís, que eram os índios mais bravos e ainda não tão próximos dos portugueses, dos colonos na época. Então, Teodósio de Oliveira Lima, como capitão-mor dos sertões, competia a ele administrar essa guerra e gerir esse trabalho. Então ele estava fazendo esse trabalho de guerras dos sertões, quando uma tribo, uma subtribo da Tarariú, que é os Ariús, capitularam. Então capitular é o seguinte, você se rende, mas você se rende em condições. Após serem subjugados, os arius vão se aliar a Teodósio. E aí, consequentemente, é onde surge a história de que Teodósio de Oliveira Lima era um predador público dos indígenas, dos arius, etc. Então, a gente vê hoje críticas com relação porque Teodósio era matador de índio, que não sei o quê. Tem essa visão romantizada da coisa. Mas quem fala isso, não imagina o que era viver no sertão, no fim de mundo desse. Mas quando você se aproxima um pouco mais da história, se eu fosse dizer que Teodósio de Oliveira Lima era um português ou um imigrante europeu, eu estaria faltando com a verdade. Teodósio de Oliveira Lima ele já era tão brasileiro quanto eu, quanto você, quanto qualquer um. História não é uma coisa fácil, né? Os bandeirantes caçavam índios. Os bandeirantes eram índios. Inclusive, tem um episódio famosíssimo da história da Paraíba chamada Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros ela foi escrita pelo Visconde Tunai. E ele conta exatamente a história da povoação nesse interior, desde 1632 até esse estabelecimento, em 1690. Se começou aquela conquista do sertão, os fazendeiros começaram a estabelecer e começou a haver atrito, porque na cabeça do indígena não existia essa noção de propriedade. Então, quando eles viam o boi do fazendeiro, eles tomavam como caça. E atiravam, matavam, aí começavam aquelas contendas. E essas contendas entre fazendeiros e indígenas acabou gerando uma insurreição desses nativos que viviam dos setores da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Durante esse período a gente tem vários conflitos. Os indígenas invadiam fazendas, queimavam, matavam pessoas, crianças, velhos também. Então era recíproco, eles estavam em guerra. Em guerra vale tudo e todo mundo ataca. Então eu acho que é importante a pessoa perceber que ele na condição de um capitão-mor, de um chefe militar, a obrigação dele era fazer isso. Também não é dizer que o índio é do índio, e está certo também se rebelar. Até. Então, ambos estavam certos dentro dos seus universos de conhecimentos. Então, um cacique da tribo, ele vai se converter ao catolicismo, vai passar a se autodenominar de Cavalcante, que é um nome cristão, e eles vão vir em marcha do sertão em direção à cidade da Paraíba, que hoje é João Pessoa. E Teodósio sugeriu que eles saíssem em campo de guerra e que viessem se instalar na aldeia que existia na Campina Grande, que já era conhecida. Até que, em 1º de dezembro de 1697, Teodósio e os seus homens, além dos seus novos aliados, os indígenas ariús, eles vão chegar aos Cariris Velhos, que é o que nós hoje conhecemos
como Campina Grande. Então ele já passava por aqui, já pernoitava por aqui. Então essa aldeia de Campina Grande ela já existia e era bem receptiva a esses viajantes. Mas em 1632 já se falava em alguns documentos que isso aqui era uma povoação. Era a povoação do lugar Campina Grande. Esse nome, obviamente, foi dado pelos colonos, né? A gente vê que esse nome não tem absolutamente nada de indígena. Porque dentro da atividade da pecuária, eles traziam gado, traziam as tropas para fazer abastecimento, e daí também que restam dos tropeiros da Borborema. Então foi isso que aconteceu. Teodoro foi para a capital, recebeu toda a submissão, passou, resolveu tudo que era necessário para a sua guerra, voltou com um padre franciscano e ele chegou em Campina Grande em 1º de janeiro de 1698. Então essa seria a data da fundação da missão de Campina Grande. Então Teodoro pegou esses indígenas ariús, né, e trouxe para assentar aqui. Então, os ariús, eles ficaram assentados junto aos indígenas da tribo Burins, que era da ramificação da nação Cariri. E como os indígenas, eles tinham a característica de não serem sedentários, eles eram mais ou menos sedentários. Ou seja, eles passavam um tempo aqui, exauriam tudo que havia naquela região, dali eles deixavam fazer o seu paivara, deixavam a terra descansando e mudavam para outro local e ficava ali seguro. Essa região aqui com Pocinhos era muito habitada por nativos, muito habitada mesmo. E porque eram terras boas, né? Eram terras férteis e devia ter muita caça e tinha muitos abrigos naturais pela questão das pedras, das serras, das cavernas, das furnas. Então essas localidades que conhecemos em volta de Montados, Lagoa de Roça, Oxinanã, Areal, Esperança, elas foram localidades com a presença de indígenas montrins, que falavam o idioma quipé. Então, tanto que o primeiro nome de Esperança é Badabuie, que significa tanque grande, e Puxinanã significa lajedo do tanque. Então, a partir do momento que eles se tornaram não só vassalos do rei, mas também colaboradores da guerra, eles receberam o título de terno aqui nos Agreste da Paraíba, com a sede na cidade hoje de Lagoa de Roça. E conforme ia aumentando as famílias, né, iam se formando outras aldeias na região. Uma em Campina Grande, uma em Lagoa Seca, ali onde é Genital, também formada aldeia. Ali onde é Aldeia Velha, ali perto de Lagoa Nova, também do fundo. Havia uma série de ocaras separadas. Então era isso que acontecia. Eram os amigos ligados aos portugueses, com mercê de terra, ou seja, os proprietários das terras que possuíam, e eles criavam gado e também faziam suas agriculturas de subsistência. Os Oliveira Ledo, eles tiveram particularmente um papel muito importante, não só na construção do que hoje é Campina Grande, como também em todo o interior da Paraíba. A questão, mas não é que fosse preferencial, coisa assim, é porque também ninguém queria vir para esse fim de mundo. Ele pede sempre para o rei, para a metrópole, reconhecimento que aquela porção de terra foi conquistada por ele e que ele ali vai iniciar um processo produtivo, certo? Assim acontecia no Brasil, e é nesse contexto que você tem a Casa da Torre, de Garcia Dávila, e você tem os Oliveira Ledo. Então eu acho que isso é importante a gente ver. Acho que a história ela não pode ser vista de uma forma romantizada. A família Oliveira Ledo detinha posse de longas extensões de terras na parte central da Paraíba, que é o que nós chamamos hoje, por exemplo, de Agreste, parte ali do Cariri. Enquanto a Casa da Torre, dos Garcia Dávila, possuía territórios imensos, que pegavam desde a Bahia até aqui, Ceará, Paraíba. Então aqui no limite entre Paraíba e Ceará, eles também têm uma grande porção de terra. Então, através da Carta Régia, de 20 de outubro de 1753, a coroa portuguesa, através das ações do Marquês de Pombal, ela determinou que todas as Seis Marias, a partir de então, passarem a ter 3 léguas de comprimento por 1 légua de distância. Então, isso acabou prejudicando as posses tanto dos Garcia Dávila, ou seja, a Casa da Torre, bem como dos Oliveira Ledo. Porque esse ato teria revogado na Paraíba as grandes concessões de terra dadas a ambas as famílias e a outros.
que tivessem dimensões maiores do que a dimensão que deveria passar a vigorar a partir de então. E uma redução do poder, é que ninguém tira. Né? Se você pegar descendentes naturais da primeira vida, pelo menos até a quarta ou quinta geração, eles vão continuar usufruindo desses seres marinhos. Então foi a partir desse momento que a criação de gado ganhou força no comércio do interior da Paraíba, e é através da miscigenação do europeu, do índio e posteriormente do africano que vai surgir a figura impávida chamada vaqueiro.